Você sabia que, na China, mulheres com 27 anos ou mais são consideradas velhas demais para se casar? Além disso, você sabe o que impulsiona o crescimento econômico da China, que atualmente é o maior do mundo? Mais adiante, discutiremos sobre o Festival Anual da Sopa de Cobra, cidades fantasmas e outros assuntos interessantes. Primeiramente, gostaria de ressaltar que esse vídeo foi uma inspiração do canal Você Descobre Aqui. A China possui políticas governamentais de controle de natalidade que, em um determinado momento, restringiam os casais a terem apenas 2 filhos. Essa política, conhecida como Política do Filho Único, foi implementada em 1979 como uma medida para controlar o crescimento populacional do país. No entanto, o impacto social e econômico dessa política levou o governo chinês a flexibilizá-la em 2015, permitindo que os casais tivessem 2 filhos, independentemente de sua composição familiar. Atualmente, a China enfrenta um declínio na taxa de natalidade, que tem implicações para a economia do país e sua estrutura demográfica. Para incentivar o aumento da taxa de natalidade, o governo chinês anunciou em 2021 uma nova política que permite que os casais tenham 3 filhos. A nova política visa reduzir o envelhecimento da população e manter um equilíbrio adequado entre a população em idade ativa e aposentada. Na China existe um festival anual de sopa de serpente, chamado de Festival da Sopa de Serpente de Venshan. As razões para a celebração não estão relacionadas apenas à primavera e fertilidade. Esse festival é uma tradição local que remonta a mais de 300 anos e é realizado para homenagear um líder revolucionário chinês chamado Zhu Sui, que teria liderado uma revolta contra as dinastias Ming e Qing. Durante o festival, os participantes consomem uma sopa feita com carne de serpente, que é considerada uma iguaria na região de Venshan. Embora a sopa de serpente seja frequentemente associada à saúde e à vitalidade, a celebração do Festival da Sopa de Serpente de Venshan tem mais a ver com a história e a cultura local do que com a primavera e a fertilidade. Na cultura chinesa, mulheres solteiras com 27 anos ou mais são frequentemente rotuladas como as que sobram e consideradas velhas demais para se casar. É difícil para elas encontrar um parceiro, já que muitos jovens são incentivados a se concentrar em suas carreiras profissionais desde cedo, o que muitas vezes resulta em deixar de lado os relacionamentos. É verdade que, na China, a imagem pública é muito valorizada e, muitas vezes, a opinião dos outros sobre você é considerada mais importante do que a sua própria opinião. Isso pode ser observado no chamado mercado de noivas semanal que acontece nas praças de Xangai, onde os pais levam os currículos de seus filhos e filhas em busca de um pretendente adequado para eles. Essa prática é uma evidência da importância que a sociedade chinesa dá ao casamento e à formação de famílias. É verdade que as mulheres chinesas que passam dos 27 anos e ainda não conseguiram se casar podem recorrer a empresas de relacionamento. Essas empresas prestam serviços para ajudar as mulheres a encontrar um parceiro adequado. E embora essas empresas possam ajudar a encontrar um parceiro, elas também podem ser vistas como uma evidência da pressão social que muitas mulheres chinesas enfrentam para se casar. Algumas empresas de relacionamento na China se especializam em promover encontros entre mulheres chinesas e estrangeiros. Esses eventos podem parecer festas comuns, mas o objetivo final é ajudar as mulheres a encontrar um parceiro estrangeiro. E embora possa parecer curioso para alguns, essa prática é vista por alguns como uma forma de ampliar as opções de relacionamento para mulheres que têm dificuldades para encontrar parceiros dentro das expectativas culturais e sociais em sua própria comunidade. Na cultura chinesa, ter um cônjuge estrangeiro pode ser visto como algo benéfico e vantajoso em termos de status social. Isso ocorre porque muitos pais consideram isso uma realização pessoal e uma oportunidade de aumentar sua posição social. Portanto, não é incomum que pais chineses frequentem o mercado de noivas em busca de um pretendente estrangeiro para suas filhas. No entanto, é importante lembrar que cada indivíduo tem suas próprias preferências e desejos em relação ao casamento, independentemente da cultura ou pressão social. A China é rica em recursos naturais, além do carvão mineral, manganês e urânio. O país também possui reservas significativas de ferro, estanho, chumbo, zinco, cobre e outros minerais. Essa riqueza mineral é fundamental para sustentar a economia chinesa, pois esses recursos são usados como matérias-primas para a indústria e exportação. A China é também um grande produtor de alimentos como arroz, trigo, milho, soja e algodão, garantindo assim a segurança alimentar do país.
A economia chinesa tem registrado um crescimento significativo nas últimas décadas, impulsionada principalmente pelo aumento da produção industrial, expansão do mercado consumidor interno e aumento das exportações. Desde as reformas econômicas implementadas pelo governo chinês na década de 1980, a China tem registrado uma média de crescimento anual do PIB de cerca de 9%, o que a tornou a segunda maior economia do mundo em termos de PIB nominal. Embora o país tenha enfrentado desafios econômicos e sociais, como a desigualdade de renda e a poluição ambiental, a China tem investido em infraestrutura, educação, tecnologia e inovação para manter seu crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida de sua população. Atualmente, a economia chinesa continua a crescer, mas em um ritmo mais lento do que no passado, em parte devido à desaceleração da economia global e aos desafios internos. O país é a maior economia de exportação do mundo, tendo ultrapassado os Estados Unidos em 2009. Segundo dados do Observatório de Complexidade Econômica do MIT, em 2021, a China foi responsável por cerca de 13,8% das exportações globais, com um valor total de 2,6 trilhões de dólares. Isso reflete a grande capacidade produtiva e o grande mercado consumidor interno da China, bem como sua posição como principal fornecedor global de produtos manufaturados. No entanto, também é importante notar que a China enfrenta desafios em sua economia de exportação, incluindo a competição global, as tarifas comerciais impostas por outros países e a necessidade de continuar a aumentar a qualidade e sofisticação de seus produtos para manter sua posição como líder global em exportações. Os principais destinos de exportação da China são os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, seguidos por Hong Kong e Coreia do Sul, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, OMC. É verdade que, historicamente, a China exigia que empresas estrangeiras que desejassem operar no país se associassem a uma empresa local, frequentemente uma estatal. Isso foi uma estratégia para transferir conhecimento e tecnologia para empresas chinesas e ajudar a desenvolver setores industriais locais. No entanto, em anos recentes, a China tem relaxado essas regras de parceria obrigatória, permitindo que empresas estrangeiras operem de forma independente em muitos setores. Isso faz parte dos esforços do governo chinês para atrair mais investimentos estrangeiros e melhorar o ambiente de negócios no país. A lei chinesa exige que os filhos adultos visitem seus pais regularmente e prestem cuidados materiais e emocionais necessários. Caso contrário, os pais idosos podem entrar com um processo legal contra seus filhos para exigir esses cuidados. A lei também estipula que as instituições públicas e privadas devem prestar assistência aos idosos e incentivam as pessoas a respeitarem e valorizarem os idosos. Isso mostra a importância que a sociedade chinesa dá à valorização da família e ao cuidado com os mais velhos. A partir desse momento, os filhos deveriam visitar os seus pais. Essa é uma tradição muito valorizada na cultura chinesa, que tem suas raízes na filosofia confucionista. De acordo com os ensinamentos de Confúcio, a família é a base da sociedade e os idosos devem ser respeitados e cuidados pelos filhos, que têm o dever de retribuir o amor e cuidados que receberam na infância. Além disso, a filial piedade, que é o respeito e devoção aos pais, é uma das virtudes mais importantes e é vista como uma obrigação moral para os filhos. A lei intitulada Proteção dos Direitos e Interesses dos Idosos tem 9 cláusulas que decretam os deveres para os filhos. Essa mesma lei declara que os filhos devem voltar para visitar os seus pais com certa frequência, além de mandar saudações ocasionalmente. A construção de cidades fantasmas tem sido observada na China, principalmente nos últimos anos. Essas cidades são construídas com o objetivo de acomodar o rápido crescimento da população urbana e melhorar a infraestrutura, mas muitas vezes elas são construídas antes mesmo de haver demanda suficiente, o que resulta em cidades quase vazias. Embora essas cidades possam gerar empregos temporários durante sua construção, muitas delas acabam se tornando um fardo para o governo, já que os custos de manutenção e serviços públicos para uma cidade vazia ainda são muito altos. O governo chinês tem tomado medidas para evitar o desperdício de recursos e tentar evitar a construção de novas cidades fantasmas. A população vai chegando gradativamente, por exemplo, nos últimos anos as megacidades não tiveram mudanças relativas em sua população, mas nos últimos anos o governo chinês tirou cerca de 200 milhões de pessoas dos campos para cidades. As pessoas tiradas dos campos estão ocupando gradativamente as cidades chamadas de cidades fantasmas.
O uso de remédios à base de ervas na China é uma prática muito comum e antiga, que remonta a mais de 2000 anos. Na medicina tradicional chinesa, as ervas são combinadas em fórmulas para tratar diferentes condições de saúde, como dor, insônia, resfriados, alergias e doenças crônicas. Acredita-se que cada erva tenha propriedades específicas que podem ajudar a equilibrar a energia do corpo e tratar a causa subjacente da doença. A medicina tradicional chinesa também inclui outras práticas, como acupuntura, massagem e exercícios como o Tai Chi e o Qigong.